Eu queria que você falasse, Alê, seu nome completo, por favor. É Alessandra Mendes França, Tá, sua profissão. jornalista. Isso. Ale, você produziu o Chamada Geral durante algum tempo. E eu queria que você falasse pra gente dessa experiência, de como é que foi produzir o Chamada, quais eram os maiores desafios, o que você tinha mais dificuldade, o que era mais bacana e o que você pode destacar do programa. Bom, eu acho importante contar como que eu caí aqui na rádio, né, e como que eu fui direto pro Eduardo. Eu trabalhava na Rádio FMG Educativa, fazia um estágio voluntário, e lá uma das editoras, além da Tassiane, que trabalhou um tempo no Uni, era a Graziele Mendes. Mendes, coincidência, assim, a gente não é parente não, mas gostaria que fosse. Mas enfim, aí ela foi editora lá na Rádio FMG durante o tempo que eu estive lá. E aí, assim, pelo trabalho diário que a gente fazia lá, a gente ia muito pra rua. E nessas idas pra rua, a gente cobria pautas como repórteres mesmo, da Rádio FMG, é uma rádio educativa. Mas a gente ia pra rua, cobertura de política, cidades. E nessas pautas eu encontrava com o Eduardo Costa. Porque nessa época ele também era repórter, além de apresentador do Chamada Geral. Então eu encontrava muito com ele na rua. E a gente sempre teve uma empatia muito grande. Eu admiro e admirava e admiro ele muito. Então, assim, a gente conversava muito, eu perguntava muitas coisas, pedia toques pra ele e tal. E aí falava com a Grazi, falava, eu tive uma pauta com o Eduardo, e ele fez uma pergunta tal, que eu achei super legal, ou seja, ele leu antes o assunto, ele entende tal, não sei o quê. Eu acho que você tem muito perfil de hard news e tal, eu vou te indicar lá. E aí a Grazi me indicou aqui pra rádio em fazer a produção do Chamada Geral com o Eduardo, assim. Então eu já cheguei numa posição que eu admirava demais, já conhecia ele da rua. Então o meu primeiro contato com ele já tinha sido prévio, já conhecia ele um pouco, mas aqui foi completamente diferente, né? O Eduardo é uma escola. Aqui na rádio, inclusive, o apelido dele de várias produtoras, enfim, de vários repórteres é mestre, assim, porque ele é mesmo uma escola. Ele para você de possibilidade de fazer, de crescer, de entender o jornalismo, que em poucos lugares você vai conseguir. Eu já trabalhei em alguns outros, TV, impresso, assessoria da rádio, é a que me prendeu desde o início, tanto é que eu voltei depois, eu fiquei um tempo, saí e voltei. Esse período com o Eduardo foi espetacular, assim. A produção é frenética, né? Você tem que fazer um programa novo a cada dia. É um programa que ao mesmo tempo você tem que discutir temas frios, porque você tem que ter sempre alguma coisa na manga. É um programa de 1 hora de duração, tem os comerciais, então, mas pouco mais de 30, 40 minutos aí de programa, que você tem que ter matérias de polícia, de cidades, algumas outras coisas que o Eduardo sempre aprender também esse lado do Eduardo de inserir as coisas de última hora. Então ele te ensina um leque imenso de possibilidades. É trabalhar com o factual bem feito, trabalhar com o factual de polícia, trabalhar com essa possibilidade de chegar alguém de última hora. Muito bem que na primeira tudo muito chega, senta, você faz o programa, beleza, 10 para 1, o programa vai começar e de repente chega o Eduardo, sempre com uma blusa branca manchada do macarrão que ele comeu na cantina logo antes do programa, com a escova na boca assim de dentes. Alessandra, tá subindo aí na escada 3 convidados pro programa? Hoje temos que encaixar, e aí sai, vai escovar os dentes, você fica lá com aquela como é que eu vou. Então, assim, vai ter em outros articular tudo isso ao mesmo tempo e te dá também a possibilidade de fazer matérias, de entender, de profundidade no programa do sábado, que é um programa que o Eduardo abre a produção do programa dele, uma porta que pra mim é a porta do Silvio Santos, né? Ele te abre a possibilidade de fazer matéria. Você faz, você. Então, além de toda essa experiência da semana toda, você tem a grande possibilidade do fim de semana, ainda edita, você está no ambiente da redação com os repórteres, numa emissora com uma espetacular, que você
fazer coisas novas, de fazer coberturas muito boas. Então, assim, é uma escola que eu recomendo. Você falasse um pouquinho também dessa aproximação, o Eduardo, ouvintes, muito a ver com o tipo de ouvintes que o programa tem. Dessa identificação, como é que você acha que surge? Ou o que do programa, por exemplo, te que talvez aproxime mais o ouvinte ou faça com que ele tenha essa relação tão próxima? Eu acho que nasce da Eduardo, assim, a primeira coisa. Gente como a gente, ele trabalha aqui, te trata da mesma forma que ele trata as outras pessoas, ele trata todo mundo do mesmo. Muitos ouvintes. Então, ligação de gente como a gente que passa pelas ondas até chegar na casa da pessoa. Ele não fala linguagem robuscada, ele fala do jeito, ele se comunica, mesmo com assuntos complexos, com assuntos densos, difíceis. Ele trata a política de um jeito que a dona de casa, que acabou de fazer o almoço, está lá lavando a vasilha, ela vai conseguir. Com o filho dela, com o marido dela. E é um canal, assim, direto por ter essa linguagem, mas acho que principalmente pelo Eduardo fazer essa linguagem dar certo. Ele preza muito por isso. Na minha época não tinha o WhatsApp. A gente recebia muita carta. Assim, tô meio velha, né? Mas enfim. A gente recebia muita carta. Eu lembro e subia com um monte de correspondência e descia todos os dias e o porteiro, olha, tem tudo aqui pro Eduardo, um monte de carta. As pessoas veem muito a rádio, vê-lo. E eu vejo que no rosto, assim, na reação, que não tem a decepção da expectativa do que elas esperam do Eduardo. O que ele é no rádio, ele é com as pessoas. Claro, assim, abre um canal pro ouvir direto com ele e do jeito que ele recebe, que é o jeito que ele vai receber, o WhatsApp é o jeito que... Eu acho que essa é a conexão. Isso. Eu acho que agora, só para a gente fechar aqui, Ali, eu queria que você falasse, entender, por exemplo, como é que o chamada, como é que ele, de que forma o chamada agrega, ou de que forma o chamada para atendê-los, né, para poder ajudá-lo de alguma forma. Como é que você enxerga que o chamada é um agente contribuidor disso? Bom, eu acho que assim, ele faz um difícil e pega assuntos que não são assuntos só específicos de um programa. Eu vou dar um exemplo. Assim, a gente tem o Itatiaia Patrulha, que é um programa de polícia. A gente tem o Plantão da Cidade, que é um programa de serviço. Até o slogan, né? Compromisso com... E tem o Jornal, que é um programa noticioso. O Eduardo, ele consegue unir tudo isso no programa dele. Ele tem notícia, ele tem serviço e ele tem polícia. Então, assim, você consegue ficar informado de tudo de uma forma que a pessoa vai entender e, mais do que isso, ela vai conseguir formar a opinião dela também, porque ele traz um lado, ele apresenta o outro lado, ele mostra as possibilidades e ele discute seja ele a necessidade da cidade, seja ele a necessidade do país como um todo, política, economia, inclusive coisas que estão passando, novela, ele não se opõe a nenhum assunto. Então ele consegue unir tudo que a rádio trabalha num programa só, chegando na casa da pessoa, num horário em que as pessoas após o almoço, ou dentro do carro, ou indo para um lugar, ou indo para o outro, ele consegue chegar nas pessoas com uma sendo discutidos de uma forma ampla, com todos os lados, e consegue colocar a pessoa a par com o amigo, conversar com a família e se portar como cidadão dentro da cidade. Por isso que eu acho que o programa consegue reunir tudo isso da rádio. Tudo, você tá lembrando de alguma coisa que você queira falar, que eu não perguntei, que você acha que é legal? Porque para mim tá bacana. Ótimo.